O segundo livro do Novo Testamento, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. E os primeiros 6 versículos, de 1 a 6, a palavra do Senhor nos diz: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e em como lhe tirariam a vida. Amém. Pai querido, nós te louvamos por cada irmão que veio para adorar a Ti nesta noite e também vieram para ser edificados pela Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra, ela nos motiva, nos edifica, nos alimenta, nos consola, nos conforta, nos corrige, e a Tua palavra traz realmente pureza à nossa alma. Te agradecemos, Pai, porque não queremos apenas ouvir a Tua palavra, mas queremos praticar a Tua palavra. E assim, ó Deus, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Querem estar assentados. Meus queridos, olhando para esse texto, eu quero falar nesta noite sobre o valor do ser humano, o valor de uma vida, o valor que você tem para Deus e o valor que a sociedade dá para o homem. O valor de uma vida, irmãos, não se pode medir em cifras. Você não pode medir o valor de uma pessoa por dinheiro e nem comparar por nenhum bens aqui dessa terra. Jesus derramou o seu precioso sangue para salvar a todos, independente da sua raça, da nação, do seu estado social, se tem ou não tem bens. Jesus derramou o seu sangue para salvar a toda a humanidade, e é por isso que nós temos o compromisso de pregar esse precioso evangelho, esse glorioso evangelho a todas as pessoas, pois sabemos que somente Jesus pode transformar, e somente Jesus transforma as pessoas. Somente Jesus pode transformar também as perdas em ganho, os negativos em positivos, as noites que você está atravessando em um dia de sol. Só Cristo pode transformar os ódios em amor, a amargura em doçura, a escravidão em liberdade, o fracasso em sucesso, a doença em saúde. Sabemos que só Jesus pode fazer com que os momentos de fraqueza venham ser eliminados e a força dos céus venha a ser real na sua vida. Por isso que nós estamos aqui adorando, louvando e glorificando o nome precioso do Senhor. E todos precisam conhecer a verdade do Evangelho, porque sem dúvida, irmãos, a obra mais grandiosa da igreja aqui na terra é pregar as boas novas para todas as pessoas. É dizer para as pessoas que elas têm um valor, porque o mundo e o inimigo das nossas almas tenta dizer que o homem
não tem valor nenhum. Irmãos, Jesus Cristo tinha alguns compromissos, e alguns compromissos fundamentais em seu ministério terreno. E agora a Bíblia diz que ele vai ao templo, ele vai à sinagoga. Ir à casa de Deus era um dos compromissos sempre de Cristo, irmãos. Por isso ele deixou o exemplo. Por isso que nós devemos sempre estar na casa do Senhor. Jesus sempre ia ao templo. E que você possa seguir esse santo exemplo. Jesus tinha esse costume. De aonde ele chegava, ele procurava a sinagoga, ele procurava o templo. Ele ia lá para adorar ao Senhor. E foi exatamente lá na sinagoga que Jesus viu gente mirrada, com muita necessidade. Foi lá na sinagoga que Jesus contemplou pessoas encolhidas, machucadas pela vida. Foi lá na sinagoga que Jesus, infelizmente, foi lá, que ele viu pessoas fazendo acepções, discriminações. Porque os fariseus eram terríveis em fazer discriminações. E lá no templo, exatamente onde não era para ter isso, Jesus viu discriminação lá. E ele viu também ali pessoas machucadas, feridas. Pessoas que estavam ali quase como que escondidas. Porque pela sociedade elas não valiam nada. E até mesmo a sociedade olhava para uma pessoa, principalmente naquela época, uma pessoa que tivesse algum defeito físico, a sociedade ou alguns até pensavam ou diziam que estavam daquela situação porque havia o pecado. Mas Jesus estava ali para dizer que não. Jesus estava dizendo para todos que aquelas pessoas tinham um grande valor para ele. Lá na sinagoga, Jesus também não só viu pessoas machucadas, mas ele viu pessoas céticas. Pessoas que estavam ali não para adorar ao Senhor, mas estavam ali como detetives, como acusadores, para acusar. E estavam ali vendo se Jesus iria curar naquele dia, porque era sábado. Era sábado. E não podia, na mente deles, no sábado, ninguém podia ser curado. Gente que ia ao templo para criticar em vez de se alegrar com a libertação e com a cura e com o milagre dos outros. Meus irmãos, eu espero que isso não aconteça no nosso meio, porque muitas vezes pessoas vêm ao templo para reparar, para criticar, para ver o que vai acontecer. Mas eu louvo a Deus porque eu creio que você veio ao templo, à igreja, para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor, para ser edificado pela palavra do Senhor, para que você possa, através da palavra, ter uma semana abençoadora na tua vida e na tua família. Muitos sim vêm à igreja para serem libertos, para serem salvos, para serem perdoados, para serem edificados pela palavra. Outras pessoas chegam ao templo, irmãos, muitas vezes vêm com o coração triturado pela dor, pela tristeza, por problemas, mas chega aqui, ouve uma palavra de Deus, e a palavra de Deus edifica, e a palavra de Deus levanta, e a palavra de Deus soergue, e a palavra de Deus traz libertação, e a palavra de Deus traz cura, e a palavra de Deus traz alegria, aleluia, e as pessoas saem daqui renovadas. Mas também tem pessoas, irmãos, que muitas vezes vêm ao templo, não vêm com objetivo, e quando não vêm com o objetivo de adorar ao Senhor, saem piores do que chegaram. Mas eu espero que isso não tenhamos aqui. Irmãos, a bem da verdade, que há dois tipos de religião no mundo. Há a religião da vida, que tem por finalidade adorar a Deus, trazer vida ao homem, salvar o homem. A religião que prega Cristo ressuscitado, que traz vida, que traz alegria, que traz paz, que traz libertação, que perdoa pecado. E há aquela religião que só fala de morte,
que aprisiona, que é cheia de ritos, que escraviza as pessoas e que seguem caminhos errados e tortuosos. E aí nós vemos o mundo assim, irmãos. Mas também nós vemos que Jesus, na sua caminhada terrenal, ele tinha sempre o compromisso fundamental de ir ao templo, e Jesus também tinha compromisso de ensinar a palavra. Aonde ele chegava, ele ensinava a palavra. Por isso ele era chamado mestre. Mestre porque ensinava. E ele sempre ensinava a palavra de Deus. Irmãos, Jesus tinha compromisso de socorrer os necessitados. Ele não apenas ensinava, mas ele socorria os aflitos que ele encontrava na sua caminhada. Jesus nunca deixou de socorrer o necessitado. Irmãos, Jesus não via as pessoas apenas como um auditório, apenas como uma massa que estava ali para ouvi-lo, mas ele olhava para as pessoas como pessoas necessitadas, que precisavam ser socorridas nas suas necessidades. Ele olhava para as pessoas e via as pessoas que tinham aflição na alma, no coração, porque Jesus não olhava só o exterior, ele olhava o interior. Jesus sempre convidava, por isso que ele sempre convidava os aflitos, os angustiados, os cansados, para virem a ele. Foi por isso que ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviarei. Aonde Jesus chegava, ele chegava para dar paz ao aflito, ele chegava para tirar a angústia daquele que estava angustiado, ele chegava para tirar a carga daquele que estava sobrecarregado com o peso do pecado ou com o peso do mundo e também do inimigo das nossas almas. Mas nós vemos aqui nesse texto que os fariseus não davam um valor para as pessoas necessitadas. Era sábado e eles queriam valorizar mais o sábado do que a necessidade da pessoa. Quanto valia uma vida para os fariseus? Nada. Os fariseus davam mais valor aos rituais do que a vida humana. Meus irmãos, Jesus já havia ensinado que o sábado foi criado por causa do homem, e que ele era senhor do sábado. Os fariseus se importavam mais com as tradições, eles se importavam mais com os rituais, e eles não viram um homem necessitado, eles não viram isso, mas apenas uma oportunidade para acusar a Cristo. Eles não estavam vendo a necessidade daquele homem que tinha uma mão mirrada, uma mão que estava atrofiada. Eles não viram isso. Eles estavam ali observando se Jesus iria curar aquele homem. Ele estava ali para acusar a Jesus. Para eles era mais importante proteger a lei de Moisés. Para eles era mais importante proteger os rituais, a tradição, do que libertar um homem que estava em sofrimento. O zelo deles não era pela palavra de Deus, mas apenas pela tradição. E nós temos que ter cuidado para não ficarmos apenas nas tradições nossas. O melhor tempo de socorrer uma pessoa, irmãos, é quando a mesma está passando por uma grande necessidade. A melhor maneira de você abençoar, de você ajudar, de você proteger, de você socorrer uma pessoa, é quando ela está aflita, quando ela tem uma necessidade e ela precisa de uma palavra, ela precisa de uma ajuda. É nessa hora que as pessoas esperam, quem sabe uma mão amiga, um abraço, quem sabe esperam ser valorizada nessa hora. É por isso, irmãos, que quando você está na igreja, que você vê alguém triste, que você está vendo que a pessoa está passando por uma aflição, se você não pode falar nada, pelo menos vai lá e dê um abraço nessa pessoa. E diz: eu estou orando por você. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas entram aqui machucadas, estão arrebentadas por dentro,
pelos problemas da vida, ou com problemas conjugais, familiares, ou financeiros, materiais, desempregadas, ou enfermas, ou decepcionadas com a vida, e elas vêm aqui para receber um socorro. Mas o socorro não pode vir só aqui, do púlpito, pela palavra. Você que está vendo uma pessoa necessitada, dê um abraço nessa pessoa. Diga que bom que você veio ouvir uma palavra de Deus. Diga para essa pessoa: eu te amo em Cristo. Eu quero te ajudar em oração. Irmãos, ali no templo os fariseus não viam isso. As pessoas chegavam com suas necessidades e saíam piores, porque os fariseus só discriminavam, principalmente quem tinha algum defeito físico. Irmãos, nós temos que cuidar. Nós temos tradições que até são boas, são muito boas, mas nunca devem impedir de alguém entrar na família de Deus pelas nossas tradições e pelos nossos costumes. Temos bons costumes, sim, que temos que zelar, mas nós não podemos impedir que as pessoas entrem na casa do Senhor e vão para o céu por causa dos nossos costumes ou por causa do nosso achismo. Eu acho que tem que ser assim e tem que ser dessa maneira. Nós não achamos nada, tem que ser da maneira de Deus, é da maneira dele. Ele é o grande eu sou, e é Ele que sabe todas as coisas, e é Ele que realmente ordena todas as coisas. Nossas tradições sempre devem estar de acordo com a Bíblia e serem saudáveis para ajudar o necessitado. Os fariseus, irmãos, eles davam infelizmente mais aparência, mais valor à aparência do que a palavra de Deus, do que a Cristo, do que a verdade. Eles achavam que Jesus estava fazendo mal em curar alguém no sábado. E eles saíram da sinagoga tomando uma decisão. A Bíblia diz que eles saíram dali conspirando: como nós vamos matar Jesus? Isso para eles não era pecado. Para eles era normal fazer lá a conspiração como matar Jesus, porque ele fez o bem no sábado para alguém. Meus irmãos, Jesus perguntou para eles, olhou para aqueles fariseus, vendo eles a conspiração deles, os tramas que eles estavam tramando, e o que eles estavam ali discriminando e falando, porque Jesus estava curando alguém no sábado, e Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Meus irmãos, para aqueles fariseus, eles achavam que fazer o bem no sábado era pecado, era errado. E Jesus estava errado. Na visão deles, na mente deles, Jesus estava errado. Os fariseus davam maior valor a um animal do que ao ser humano. Socorriam uma ovelha, mas não um homem que estava necessitado. Por isso Jesus disse: vocês, quando um animal fica preso no sábado, vocês não vão lá e soltam? E eles faziam isso no sábado, que não podia fazer, mas eles faziam. Agora, uma pessoa que estava com a mão mirrada, Jesus agora queria curar, eles estavam ali todos renegados e propositaram em matar Jesus, porque ele estava curando no sábado. Os fariseus olhavam para as pessoas e só calculavam o valor terreno. E o valor terreno de uma pessoa é nada, irmãos. Na ótica terrenal, na ótica humana, o que nós somos? Nada. Somos pó e cinza. Irmãos, nós sabemos que pela ciência, o valor químico, aí tem os químicos como o Schultz e outros aí, sabe que o ser humano, ele foi feito do pó da terra, e ele tem ferro, tem cobre, tem muitas coisas do nosso corpo. Mas se fosse um químico, conseguisse tirar todas essas químicas que tem no ser humano, um cientista uma vez calculou, disse que não passa
não chega a $4. Todos os elementos químicos que tem na estrutura do ser humano. Isso quer dizer que o ser humano, na vida terrenal, olhando com os olhos humanos, não é nada. Por mais que o ser humano se arrume, irmãos, por mais que ele mude a cor do seu cabelo, por mais que usa todo tipo de maquiagem possível, mas vai continuar valendo na ótica terrenal menos do que $4. As pessoas podem usar a melhor grife de roupa, pode ter o melhor carro, pode morar numa super mansão, pode ter muito dinheiro no banco, mesmo assim, o seu valor fica inalterado pela ótica da ciência, pela ótica humana. Quando se analisa do lado de cá, o homem apenas nessa vida, ele é nada, irmãos. Infelizmente as pessoas não dão o valor ao ser humano por aquilo que ele é para Deus. As pessoas não valorizam o ser humano pelo que ele representa para Deus, irmãos. Mas no mundo as pessoas dão valor por aquilo, não por aquilo que a pessoa é, por aquilo que as pessoas têm. As pessoas são calculadas por aquilo que ela tem. Se as pessoas têm fama, têm dinheiro, então tem valor para a sociedade. Os seus pertences, quando morre uma pessoa assim que tem muita fama, muito dinheiro, seus pertences têm um valor extraordinário. É feito grandes leilões com os objetos dessas pessoas e vale uma grana federal. Infelizmente, irmãos, o mundo valoriza as coisas, mas não o ser humano. Ele valoriza aquilo que as pessoas têm e não o que as pessoas são. Mas o valor do ser humano não está nas coisas, não está aonde ele nasceu, não está na sua cultura, não está nos países que ele nasceu, não está na sua raça, não está na sua sabedoria. O ser humano, ele é eterno e por isso ele tem um valor incalculável para Deus. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu Jesus. Que deu Jesus, que deu Jesus, que deu Jesus. Jesus veio porque Ele te ama. Jesus veio porque você tem um valor incalculável. Jesus veio porque você é eterno. Você vai viver eternamente, ou sem Deus ou com Deus, mas você vai viver eternamente. E Jesus te amou. Te amou, irmãos. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus amando o homem, é Deus perdoando o homem, é Deus vindo de atrás do homem, é Deus dizendo eu quero te salvar, é Deus querendo eu quero te abençoar. O homem sempre está fugindo de Deus, o homem sempre está correndo de Deus, mas de Gênesis a Apocalipse é Deus indo de atrás do homem, é Deus dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, você tem valor e você tem um valor tão grande que Jesus derramou o seu sangue precioso para salvar e para redimir a tua vida. Quanto vale uma pessoa para Jesus? Para os fariseus não valia nada, mas para Jesus há um grande valor. Uma vida, irmãos, vale mais do que bens materiais. Por isso que é com essas percas que houve hoje, a nossa alma chora, irmãos. Porque não é percas de matéria, de coisas materiais, são coisas eternas. Foram para o outro lado da vida, e só Deus sabe o destino delas. Para os fariseus, eles estavam prontos para tirar um animal de um buraco, se caísse no sábado, eles estavam dispostos a tirar aquele animal do buraco, mas não aceitavam Jesus fazer o bem para uma pessoa. Hoje não é muito diferente. A sociedade valoriza mais as coisas do que as pessoas. A sociedade usa as pessoas e ama as coisas. Irmãos, a sociedade valoriza-se hoje
o ter e não o ser. E a igreja não pode cair nesse erro. Nós precisamos amar as pessoas, não porque elas têm, o que elas são. Hoje se cuida mais. Hoje nós estamos vivendo uma época que eu fico preocupado, irmãos. Se, não estou aqui contra os animais, né? Mas hoje se ama mais os cachorrinhos de estimação, gato de estimação, algum animal de estimação, do que as pessoas necessitadas e aflitas, né? Alguém me disse que tem pessoas que gastam 5, 6, 7 mil reais com o seu cachorrinho de estimação. Tudo bem, tem dinheiro, são pessoas abastadas, mas muitas vezes até pode gastar isso com o animal, não vou aqui condenar, mas será que elas estão fazendo alguma boa obra, pelo menos para ajudar alguém aflito, angustiado? Ajudando alguém necessitado? Bom, são pessoas, uma pessoa que gasta isso com um animal, eu penso que o céu dela é aqui mesmo, né, irmãos? Então ela gasta o que tem, porque o céu dela é aqui mesmo. Irmãos, para Jesus, uma vida vale a sua própria vida. Por isso ele deu a sua própria vida pela vida de muitos. Porque para Jesus, a tua vida valeu a sua vida. Ele deu a sua vida para resgatar a tua vida, a minha vida. A partir desse episódio, os fariseus começaram a perseguir e a orquestrar como matariam Jesus, porque ele resolveu abençoar alguém no sábado. Jesus viu tanto valor em nossa vida, irmãos, que ele se doou por nós na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, que o mínimo que você tem que fazer é vir uma vez realmente por semana na igreja e aqui levantar as mãos e adorar ao Senhor e glorificar ao Senhor e dizer: eu te agradeço, eu te adoro, Senhor, e você adorar a Jesus na tua alma, na tua vida, porque Jesus fez muito por você, irmão. Na ótica humana, realmente você não tem valor, mas na ótica celestial você tem muito valor. Irmãos, ele não poupou a sua própria vida, mas a sua morte trouxe vida, trouxe libertação, trouxe alegria. Ele deu a sua vida para resgatar a tua. A presença de Jesus, irmãos, é que vai dar o verdadeiro valor ao ser humano. O ser humano é valorizado quando tem Jesus na vida, irmãos. É Jesus em nós que nos valoriza. É Jesus dentro de você que você passa a ter um valor incalculável. O sangue de Jesus e o alto preço que ele pagou para nos resgatar revelam o nosso verdadeiro valor. E a Bíblia diz que não foi com ouro e nem sangue de cordeiros e bodes, não foi com prata, com ouro que o ladrão rouba ou que pode outras coisas acontecer, mas foi com o seu precioso sangue de Cristo, irmãos. Deus tem amado o mundo de uma maneira incalculável, porque Ele contempla todos como seres eternos, que vão viver eternamente, mas Ele tem prazer que todos venham ao arrependimento, que todos venham nascer de novo, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, e possam morar com Ele para todo sempre. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não tem prazer que ninguém vá à perdição. Deus não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia diz. Deus não tem prazer, e a prova disso é que Ele deu Jesus para que todos venham ao arrependimento. O inimigo das nossas vidas, ele tenta dizer a você todo dia que você não vale nada. Todo dia ele tenta dizer às pessoas, e ele faz pressão para as pessoas desistirem da vida. E muitas vezes até pessoas crentes, irmãos. Passa rapidamente na sua mente: eu acho que eu tenho que desistir da vida, eu acho que eu tenho que tirar a minha vida. E volta e meia tem pessoas tirando a sua vida, porque o inimigo veio para matar, para roubar, para destruir, para enganar, para dizer que você não tem valor, mas você tem um valor incalculável.
Irmãos, Jesus usou um método tremendo para curar aquele homem. Jesus revelou os motivos secretos do coração daqueles críticos que estavam ali para criticar. Jesus estava ali, mas estava examinando os corações dos que estavam ali na sinagoga. Ele examinou o coração do necessitado, mas ele examinou o coração daqueles fariseus. E ele viu que no coração dos fariseus só havia crítica, só havia coisa ruim. Jesus sentiu-se, irmãos, a bem da verdade, indignado com aqueles que não valorizaram a vida e nem a salvação dos perdidos. Jesus sentiu compaixão daquele homem e viu aquele homem que quem sabe estava lá atrás ou meio escondido, porque na sinagoga naquela época alguém com defeito físico, alguns fariseus meio discriminavam. Quem sabe ele entrou todo desconfiado, com medo que alguém mandasse ele sair dali. Mas quando Jesus entrou na sinagoga, ele olhou para aquele homem e ele viu a necessidade daquele homem. Eu quero dizer nessa noite que Jesus está aqui e Ele está olhando para você. Ele conhece a tua intenção que você veio no culto nessa noite. Ele sabe se você veio para criticar, que eu espero que não, mas se você veio com uma necessidade, se teu coração está aflito, há uma angústia na tua alma, saiba que Jesus está te vendo. Ele está contemplando você, assim como ele entrou na sinagoga, olhou e contemplou e viu aquele homem. Jesus está te vendo. Não só está te vendo, como ele está aqui para te abençoar nessa noite. Irmão, Jesus sentiu compaixão daquele homem que tinha aquela mão atrofiada. Ele condoeu-se da dureza do coração daqueles críticos. E ele disse: vocês estão, em outras palavras, vocês estão querendo me impedir de abençoar essa pessoa que chegou aqui arrebentada, discriminada, com a mão atrofiada. Vocês querem dizer que eu não posso abençoar essa pessoa? Jesus encorajou aquele homem, dizendo para o meio. Porque Jesus queria mostrar para aqueles fariseus que ele era Senhor do sábado e que ele podia fazer o que fazesse e que ele poderia curar no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Todo dia para Deus é dia santo, todo dia é dia para fazer o bem, todo dia é dia para ajudar as pessoas. E assim Jesus olhou e chamou aquele homem para o meio: levanta. Sabe por que Jesus mandou ele levantar e vir para o meio, irmãos? Porque ele achava a pior pessoa ali. Ele achava que era nada. Ele se sentia discriminado. E Jesus mandou ele se levantar e vir para o meio, para que ele pudesse perceber que ele tinha um valor tremendo para o Senhor. Que ele não era um ninguém. Que ele era uma pessoa que o Senhor estava ali para abençoar. Quem sabe você entrou aqui nessa noite cabisbaixo. Você entrou aqui, quem sabe, prostrado por uma luta, por uma decepção, por uma frustração. Quem sabe você se sente derrotado, se sente vencido por uma luta, por um problema. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui para te abençoar. Ele chegou ali e encorajou o homem daquela mão atrofiada a vencer os seus complexos, porque aquele homem estava cheio de complexos interiores, complexos que não permitiam ele crer na sua bênção. Jesus disse: vem para o meio. Não precisa se esconder, não precisa ter vergonha, não precisa ficar cheio de complexo. Vem para o meio que eu quero te abençoar. Quem sabe você está cheio de complexo, achando que a bênção é só para aquele irmão, que você tem orado e parece que Deus se esqueceu de você. Não, Ele não esqueceu. Ele está dizendo: eu cheguei nessa noite para te abençoar. Jesus encorajou o homem da mão atrofiada a exercitar a sua fé. E Jesus disse: estende a mão. Irmãos,
Jesus sempre trabalha em cooperação. Os milagres acontecem em cooperação com o outro. Jesus disse: estende a mão. Agora quem teve que estender foi o homem. É ele que teve que fazer força, pelo menos, para fazer. E quando ele tentou fazer a força, ele foi curado. Jesus trabalha em cooperação conosco, irmãos. Trabalha com a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas coloque a tua fé em ação e você vai ver um milagre de Deus acontecer na tua casa, na tua família. Jesus realizou na vida do homem da mão atrofiada esse grande milagre. Jesus, irmãos, não curou só a mão daquele homem, mas Jesus voltou com aquele ato. Jesus fez com que a alegria voltasse, com que a alegria viesse ao coração daquele homem. Voltou aquela autoestima que estava amassada, que ele não tinha. Ele voltou a ter uma autoestima. Aonde Jesus chega, irmãos, ele chega para restaurar a alegria, para dar paz aos corações. Aleluia. Irmãos, a única coisa que aquele homem teve que fazer foi obedecer. Jesus disse: levanta. Ele levantou. Vem para o meio. Ele veio. Estende a mão. Ele só obedeceu. Irmãos, quem obedece só vai ser curado, só vai ser abençoado. Você quer ser abençoado? É obedecer. Obedeça a palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque quem obedece, milagres acontecem na vida dessa pessoa. Não importa, irmãos, se a tua vida emocional está atrofiada, se a tua fé, quem sabe, está abalada, se seus relacionamentos estão ressecados, se o teu casamento perdeu-se a alegria, se os teus relacionamentos estão atrofiados, se o entusiasmo e a alegria da tua alma se for embora, e até você perdeu a alegria da salvação. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui para mudar tudo isso. Jesus está aqui para abençoar a tua alma. Jesus está aqui para dar vida nova. Aquilo que está morto, aquilo que está ressecado, Ele quer dar vitalidade à tua vida, aos teus negócios. Mas tão somente obedeça. Quem tem Cristo na vida, além de achar o maior tesouro da sua vida, ainda tem a presença do Espírito Santo para ajudar, para guiar, para convencer, para revelar, para proteger, para assistir em todos os momentos da vida. Você tem Jesus e você tem o Espírito Santo para te guiar, para te proteger, para te assistir a todos os passos da tua vida. Irmãos, o nosso socorro vem lá do alto. Por isso, irmãos, levante a cabeça. Você tem um grande valor. Fique-se em pé nesse momento. Aleluia. Levante-se. Aleluia. Meus irmãos, você tem um grande valor para o Senhor. Você tem valor, irmãos. Você tem valor. Levante-se desse teu marasmo, dessas tuas frustrações, dessas tristezas interiores. Jesus está aqui para abençoar você. Você tem valor. Eu quero orar por você. Eu quero fazer duas orações. Primeiro, você que ainda não tem experiência da salvação, da certeza da salvação. Você ainda não disse: Jesus, vem morar no meu coração. Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. Você precisa tomar uma decisão de receber Jesus. Porque você só vai ter valor se Jesus estiver na tua vida. Porque sem Jesus não somos nada. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus quer entrar na tua vida. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente? Você quer aceitar Jesus? Você quer receber Jesus? Você quer abraçar Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém?
Irmão, se alguém está do seu lado, pergunte se ele já aceitou Jesus, se já aceitou, amém. Se não aceitou, convide e traga à frente. É o momento de você ser um instrumento na mão do Mestre. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu te convido, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você, meu irmão, que está aflito, se você que está angustiado, você que está, quem sabe, chegou aqui dizendo: Deus, fale comigo, e Ele falou contigo, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que está passando por um problema, por uma dificuldade, você diz: Senhor, eu preciso que Tu fales comigo. Ele falou ao seu coração. Vem aqui à frente. O inimigo quer dizer que você não tem valor. O inimigo quer dizer que você não vale nada. O inimigo está tentando colocar na tua mente que você não presta. O inimigo está tentando colocar na tua mente que ninguém olha para você, que ninguém pensa em você, que ninguém ora por você, que você é nada. Pode cantar esse, enquanto as pessoas estão vindo. Você que está passando por uma luta no teu emprego, você que está passando por um problema material, você que está enfermo, você que tem orado e parece que o céu está de bronze, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Há uma bênção de Deus para você aqui nessa noite. Oh, aleluia! Você tem valor, cante, irmãos, cante. Você sente que recebeu uma oração, vem aqui à frente. Você sente que precisa de uma oração, corra aqui à frente. Você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Oh, aleluia! Cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize você. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Músicos, só um momento. Muitas vezes, irmãos, você está cheio de complexo. Até complexo de vir à igreja. Ah, mas eu vou na igreja, só tenho essa roupa, as pessoas ficam olhando para mim. Complexo, muitas vezes você tem voz para cantar, mas você tem complexo. Ah, eu tenho vergonha de fazer parte do coral. Cheio de complexo, irmãos, tem crente cheio de complexo. Em nome de Jesus, joga esse complexo para fora. Você tem valor para Jesus. Você que tem algum tipo de complexo. Alguns têm complexo do seu corpo. É, irmão. Uns complexos porque são altos demais, outros baixos demais, outros porque são magros demais, outros porque são gordos demais. Irmão, deixe esse complexo aos pés do Senhor. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Oh, você aleluia. tem valor, o Espírito Santo se move em você. Coloque a mão. Você tem valor, o
Coloque a mão no ombro do seu irmão. Coloque a mão no ombro do seu irmão. E vamos orar. Aleluia. Aleluia. Pai querido, assim como tu chegaste no templo e viste aquele homem com muitas necessidades, aqui estão teus filhos, aqui está o teu povo, aqui tem pessoas com necessidades, pessoas aflitas, pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que precisam receber o alento, o conforto, precisam receber esse abraço amigo, precisam sentir-se valorizadas. Abençoe essas pessoas, Pai. Cuida dessas pessoas, ajuda essas pessoas. Oh Deus, olha para a tua igreja. Oh Espírito Santo, assiste cada pessoa, protege, anima, guia, cuida de cada um, Espírito Santo. Abençoa essas vidas, e que todos possam sair daqui renovados, animados, motivados, protegidos, cuidados, abençoados por Ti. Fica com essas pessoas, fica com esse casal, fica com essa senhora, fica com esse adolescente, fica com essa pessoa, fica, Senhor, com essa pessoa. Cuida dessa vida, Pai. Cuida dessa vida. Cuida dessa vida. Cuida dessa vida. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço quem está atrás de você, na tua frente, e diga: você tem valor. Você tem valor. Minha filha, você tem valor, minha filha.